Hoje eu queria falar um pouco sobre um dos assuntos, né, que geralmente mexe um pouco com as igrejas, né? Hoje eu vou falar sobre Bezalel. Você já ouviu falar dele? Já? Bezalel. O que acontece? Na nossa igreja, nós, apesar de estarmos em fase de crescimento, novos projetos, nós temos algumas atividades na igreja. Isso é muito importante, né? A Maria chega de manhã, 9 horas, faz o café. Depois a gente vai tomar um café gostoso, né? Ou seja, ela faz parte. Né? Todos nós temos uma função dentro da igreja para que a gente se sinta bem. Eu queria falar um pouco sobre esse nosso trabalho que nós temos na igreja, né? E queria falar um pouco nessa vida do Bezalel. Nós vamos entender um pouco dele. Nós vamos ler em Êxodo 31, 1. Ok? Então, o Senhor disse a Moisés, Êxodo 31. Vamos voltar. Então, Deus disse a Moisés: Eu escolhi Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá. Eu o enchi com meu espírito. Eu lhe dei inteligência, competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico. Para fazer desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze. Para lapidar e montar pedras preciosas, para entalhar madeiras e para fazer todo tipo de artesanato. Escolhi Aholiabe, filho de Aissamaki, da tribo de Dan, para trabalhar com ele. Dei também capacidade a todos os homens habilidosos para fazerem todas as seguintes coisas que eu mandei: os trabalhos da tenda da minha presença, a arca da aliança e a sua tampa, todos os objetos da tenda, a mesa com as suas vasilhas, o candelabro de ouro puro com todo o seu equipamento, o altar de queimar incenso, o altar de queimar ofertas, junto com todo o seu equipamento, a pia com o seu suporte, as roupas de tecido fino, as roupas sagradas que os sacerdotes Arão e os seus filhos irão usar quando servirem como sacerdotes. Amém? Amém. Essa palavra sobre a vida de Bezalel é muito interessante, né? A gente notou aqui que existiam 3 fases da vida dele, né? Primeira, Deus escolheu ele. Segunda, Deus capacitou. Terceira, dependeu dele, né? Colocar em prática tudo aquilo que Deus ia colocar na vida dele. O que aconteceu com ele? Esse Ur, ele foi amigo de Moisés, sempre estava junto de Moisés. E o que acontece? O Bezalel, ele começou a aprender desde o começo. Pelos estudos aí, né? Parece que ele começou trabalhando na arca com 13 anos. Olha como Deus escolheu ele, 13 anos. E com isso, ele começou a entalhar, fazer os trabalhos conforme a ordem de Deus. Isso foi muito interessante, porque ele teve que criar habilidades, né? Ele teve que criar, colocar em prática, né, os conhecimentos dele em relação à arca. A arca, ela tinha vários desenhos, várias formas, e principalmente o Santo dos Santos foi ele que entalhou tudo, né?
ele tinha essa facilidade. E o gostoso é que assim, né? Quando Deus falou para ele, escolheu ele, acho que ele ficou até meio assustado, né? Deus, eu não sei fazer isso. Mas, quando chegou na hora, Deus capacitou ele. E quando chegou na hora da atividade, Israel teve que colocar em prática. Ou seja, os dois momentos primeiros, né? Ele teve que aceitar de Deus. Sentiu no coração que foi escolhido por Deus. E essa segunda parte dependeu dele. Interessante, né? Aí a gente pode colocar um pouco na nossa vida diária, né? Quando eu trabalhava, né? Era coordenador de obra, eu tinha que analisar alguns dos funcionários que estavam chegando, né? Mas como fazer isso, né? Existiam dois tipos, né? Existem dois tipos práticos de pessoas que eu tinha que avaliar, né? O tácito e o complexo. Plexo significa várias ramificações, né? Esse primeiro, ele é uma pessoa meio complicada, né? Que a gente tem que avaliar. Por quê? Tem uns que já nascem com o dom dele. Interessante, né? Parece que é instintivo a coisa. E o complexo, ele é a pessoa que teve que fazer curso, teve que estudar. Às vezes, por uma necessidade, eu preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro, e ele parte para um lado que, para ele, é mais prático, mais fácil, né? Não sei se vocês já tiveram noção, né? Porque às vezes tem gente que trabalha numa área, mas não gosta dela, né? Fica aquela insatisfação, né? É uma coisa muito voltada à nossa existência, né? O que foi crescendo, o que você foi aprendendo, como que você foi aprendendo isso, né? O tácito, ele é o tipo de pessoa que você e eu, por exemplo, eu tive uma experiência com alguns deles, né? Você tem que fazer ele dar risada, você tem que fazer ele brincar, você tem que fazer ele se desarmar um pouco, aí a gente consegue assimilar. Existem algumas tarefas que a pessoa que era especializada na área, por exemplo, um oficial eletricista, ele sabe, teoricamente, conforme as normas, fazer o trabalho. Mas é interessante, às vezes você pegava o tácito, conversava um pouco com ele ia lá fazer o trabalho. Pegava o material e às vezes era um ajudante. Ajudante que não tinha muita confiança, né? Eu tinha que saber conversar com ele, explicar para ele o que eu queria, né? O que acontece? Às vezes a pessoa chegava nos cursos ou aprendeu em outras empresas, sabia da norma, de método, por exemplo, mas ele fazia correndo de qualquer jeito que eu sei fazer, né? Eu ficava atento em relação a essa pessoa. Que eu sempre fiquei muito alerta em relação aos heróis, né? Os heróis sem capa. Deixa que eu faço, deixa que eu me viro, deixa que eu subo lá, deixa que eu... Gente, eu ficava sempre de olho, né? E sempre colocava esses caras para trabalhar no chão. Eu sabia que poderia acontecer algum problema. Eu voava. Porque, exatamente. Aí o que acontece? Às vezes ele sofria porque estava no chão. Eu falava, né? Não pode. Você tem que subir com muita atenção. Se amarrar, colocar um equipamento de segurança, né? Eu já peguei para isso. E se amarrar assim, eu não preciso me amarrar, você precisa se amarrar, então você vai ficar aqui no chão. Nossa, você vai ficar decepcionado, eu sou oficial eletricista, eu não consigo fazer. Sabe, às vezes passava pela pura, eu ficava só olhando, né? Que eu gosto de observar as pessoas que estão fora do seu controle emocional, que você vai conviver um pouco com a realidade dele. Né? É só provocar, você não consegue fazer isso. Você vai. Aí era fácil, né? Aí eu detectava, explicava para ele: você está entendendo que eu não quero você lá em cima? Né? Você está sem capa, você é um herói, mas sem capa, você vai ficar aqui no chão. Mas às vezes trazia alguns desconfortos, né? Aquele olharzinho feio para mim, né? E até conversava com eles, né? Eu prefiro você aqui no chão e eu empregado, que você caiu em cima e descobrir que é imprudência minha, eu vou ser demitido, né? Eu sei que eu fiquei trabalhando 6 anos lá no Carrefour e lá era complicado. Né? Eu só tinha mais amizade com o pessoal mais superiores, né? Por quê? Você tinha contato com o pessoal inferior, dá a impressão que eles te manipulavam emocionalmente. Né? E essa emoção
vem muito desse complexo, né? Que é um segmento, né? Um nicho, né? Um segmento da personalidade da pessoa. É aqueles heróis, né? Que eu quero, eu consigo, eu vou, eu faço. E, infelizmente, os tácitos, eles são mais calmos, mais fechados. Às vezes não tem tanto conhecimento técnico, mas às vezes faz trabalhos com mais segurança. E a gente voltando aqui no Bezalel, o Bezalel, ele foi uma dessas pessoas, né? Que é o Tácito, ele chegou, Deus falou assim, você tem potencial para fazer esse trabalho. E escolheu ele. Quando escolheu, capacitou Bezalel. E depois, a próxima parte, dependeu dele próprio. Eu já aprendi, se Deus me escolheu, agora eu vou fazer. Imagina naquela época, né, que trabalhava no local, né, lá no Santos dos Santos, os detalhes, né, onde existia muito ouro, prata, madeira, e tudo conforme o coração de Deus. Olha aí, olha a responsabilidade. Quando Deus falou que você vai fazer, e deixou ele colocar em prática o que ele aprendeu, foi o momento que ele teve que se conhecer e começar a trabalhar. Amém. No Santos dos Santos ele fazia muita coisa, ele conseguiu fazer tudo, né? Enquanto na parte de fora, vamos dizer que o cercado, as estruturas, né, das paredes, tudo, era tudo entre aspas, né, os arquitetos da época. Era o pessoal que era capacitado para fazer esse tipo de trabalho. E era muito bom, porque todos tinham que fazer conforme Bezalel orientava. E não sei se vocês lembram, era um pessoal que se deslocava. Imagina desmontar aquele Santo dos Santos, deslocar para outros lugares. Olha o trabalho. Por isso que tinha que ter cada detalhe. A arca, por exemplo, ela tinha um sistema que automaticamente descia um tipo de cobertura em cima dela e colocava os varões do lado para carregar. Só carregava essa arca as pessoas que foram usadas por Deus, orientadas para isso. Teve uma citação na Bíblia, não lembro qual que teve uma pessoa que sentiu que uma das pessoas que estava segurando a arca, né, que era ouro puro, imagina o peso daquilo, né? Parece que ele deu uma escorregada, vamos dizer assim. E essa pessoa foi lá e pôs a mão na arca. Tentou ajudar. Exatamente, porque ele estava sentindo, pensando, a pessoa que estava segurando já estava sentindo o peso, né? E na Bíblia está escrito que, algumas traduções, que irrompeu-se um grande fogo na vida dessa pessoa. Ou seja, não era para colocar a mão ali. Ali ela tinha a mão de Deus naquela área. E era só para quem Deus orientava, que Deus queria. E imagina transportar tudo isso com todos esses morreu, Foi, exatamente. Irrompeu-se, né? Irrompeu é uma implosão de dentro para fora. Né? Não, eu acho que a pessoa não se queimou. Eu acho que o poder de Deus é tão grande ali que queimou de dentro para fora. Né? Irrompeu significa implosão, né? Explosão, quando você joga uma bomba, os prédios, por exemplo, com aqueles sistemas que eles têm, né? Implosão. Eles colocam bombas internas e o prédio desce, né? Ele desaba horizontalmente conforme a carga de cada um. Isso é implosão. E na Bíblia está escrito alguns setores, alguns trechos dessa implosão. Foi Nadab e Abiú também aconteceu a mesma coisa, né? Eles entraram lá todos felizes lá na árvore, Santos dos Santos, né? E na Bíblia está escrito, né? Sobre essa implosão. Injustiça, né? Com eles, né? Filho de Moisés e Levi. Por quê? Né? Eu falei, Deus, o Senhor foi injusto com os dois. Filho de líderes, né? Mas aí eu tive que, não li só o texto, né? Eu li o contexto. Eu dei uma volta, voltei um pouco, comecei a tentar analisar a vida deles. Eles passaram uma noitada, vamos jogar para os dias de hoje, né?
Passaram na balada, passaram numa situação meio complicada, na bagunça, beberam muito, e de manhã eles falaram assim, não, vamos lá, já que nós erramos bastante, vamos lá que a gente vai pedir perdão pelos nossos pecados. O que aconteceu? Eles entraram lá dentro, pegaram incenso, aconteceu a mesma situação, né? Essa implosão. Injustiça, né? Filho dos dois, líderes. Mas o que acontecia com os dois? Eles estavam com o coração impuro perante Deus. E a preocupação do Bezalel era bastante. Ele tinha muita responsabilidade sobre essa ação das pessoas, né? Por isso que Deus deu conhecimento, colocou conhecimento nele para ele aplicar. E ele conseguiu fazer muita coisa. Né? Depois, como a gente já viu aqui, olha aqui. E o enchi com o meu espírito. E eu lhe dei inteligência, competência e habilidade. Aí vem o que a gente estava conversando, né? Deus escolheu, Deus capacitou ele e colocou ele para fazer, que é habilidade, para trabalhar, fazer trabalho artístico. Ele também é conhecido como o primeiro homem que foi usado por Deus para fazer alguma coisa. Aí a gente dá uma revisada na nossa vida hoje, né? Em relação ao louvor da igreja. Ele é considerado a primeira pessoa que louvou a Deus através do seu trabalho. Ou seja, nós somos os Bezaléis de hoje, né? Até essa fase. Hoje, vamos colocar um pouco o nome do Bezalel aí, né? Hoje o nosso Jesus Cristo é o nosso Bezalel maior. Uma frase complicada, né? Por quê? Jesus Cristo, ele faz tudo isso com a gente. Ele nos coloca, escolhe, nos capacita e depois nos dá liberdade para caminhar. O que acontece? Para o ser humano, ele entende liberdade como fazer o que quer. Aí vem o livre-arbítrio. Para isso, às vezes a gente sofre as consequências ou tenta ajudar Deus pelo que Deus oferece para a gente. Nós deveríamos estar mais próximos de Cristo, ouvir mais a palavra dele e começar a agir conforme a palavra dele. E tem uma frase que eu estava lembrando, chinês, desculpa. Eles têm uma frase muito simpática, né? Plante uma semente e cuide dela. Plante uma árvore e sempre olhe para ela como um meio de proteção também dos dias difíceis. E os frutos? Os frutos é com você. O chinês ele tem essa frase, né? Porque para eles, tudo que eles fazem tem que ter uma motivação de sucesso. Isso é muito importante. Vamos descer um pouco do degrau, vamos falar menos de sucesso, vamos falar da nossa vida corriqueira. Né? Às vezes acontecem alguns problemas e a gente não sabe por quê. A semana passada nós conversamos sobre isso. Né? Aquela entrega total da nossa vida diante de Deus através de Jesus Cristo. Agora vamos fazer uma citação. A nossa vida, né? O nosso coração, ele está lotado. Está lotado do meu carro, do meu salário, dos meus trajes, do meu dia a dia. Eu estou preocupado, meu coração está ligado e cheio de muitas coisas, né? Que não vem muito direto ao encontro de Deus. Agora vamos fazer uma perguntinha básica, né? Como que Jesus Cristo vai entrar dentro do seu coração lotado? Lotado de justiça, que a gente às vezes faz, doloridos, por alguma coisa do passado, e também a gente pode citar algumas avarezas, né, que a gente guarda para a gente. E a gente sofre com isso. Nosso coração então está cheio de coisas não tão boas. E como Jesus Cristo vai ocupar esse lugar no nosso coração? Foi isso que demonstrou a vida de Bezalel, né? Ele foi muito objetivo no que ele queria. Ele, com 13 anos, né, que ele foi escolhido.
muitas pessoas que dependeram dele. E depois disso, nós temos Jesus Cristo, que está bem próximo, né? A gente não precisa mais do Bezalel, do homem. Nós temos Jesus Cristo. E a nossa vida tem que estar sempre cheia de alegria, coisas para agradar ao Senhor. Deus, Ele se alegra com tudo que a gente faz de bom e com o coração para Ele. Eu tenho apenas uma sugestão, né? Se você vem fazer alguma coisa zangado, chateado, perante Deus, às vezes é melhor você ficar em casa. Eu vou lá porque eu vou fazer, eu vou tocar o melhor, eu vou dar um show lá. Eu vou lá, vou tocar meu instrumento, todo mundo, vou colocar bem alto para todo mundo ouvir. Olha eu aí, olha o ego. E Deus não se alegra disso. E às vezes a gente nota que o louvor não chega da maneira que está, por quê? Porque a gente não ouviu o que Deus queria na nossa vida. A gente não se colocou à disposição. Uma vez um pastor falou uma coisa muito interessante, né? A partir do momento que o levita, o instrumentista, né, vamos dizer um benzalista, né? Vamos trazer do passado, né? Ele entra na igreja, ele quer tomar conta, ele está pedindo para Deus ficar do lado de fora. Interessante, né? Como isso? Às vezes a gente não aceita o louvor como deveria. E a gente sente isso, né? Sente os resultados, né, de tudo isso. E a gente sabe quais são os frutos do Espírito. A partir do momento que o louvor está uma entrega pessoal, a adoração com júbilo, a gente começa a notar que o Espírito Santo começa a agir. A gente começa a notar, já tive algumas experiências em relação a isso, de louvores, equipes que eu participei, né, que durante a mensagem Deus falou comigo, e eu tocando. Isso é gostoso de sentir que Deus está ali. Mas para chegar a esse ponto, você tem que pedir perdão, você tem que ter bem próximo a Ele. Tá ok? A mensagem que eu quis trazer é apenas um estudo, né? Dizendo que o Bezalel foi o primeiro. Que Deus falou, que Deus mostrou, que Deus capacitou. Hoje nós temos Jesus Cristo, pedimos perdão para Deus e temos a capacitação também de fazer um bom trabalho. Coisa simples. Né? Por exemplo, patrimônio da igreja, né? Às vezes a gente vem aqui arrumar alguma coisa, mexer. Venha com amor. Venha com paz no coração. Que Deus, o que dá a impressão que eu vou lá ajudar Deus. Eu vou lá fazer a minha parte, eu tenho certeza que Deus vai gostar do que eu estou fazendo. Não, Deus se alegra no coração dele. Tá bom? E teve também o parceiro dele, né? Oliabe. Também tem quase as características dele também, né? E ele era a pessoa mais próxima, né? E depois vem os detalhes, né? Que Deus pediu para ele mexer. Olha só, uma hora a gente vai falar sobre o tabernáculo, né? Tinha bastante coisa lá. Um sacrifício, tinha uma mesa do lado, onde tinha um local das 12 tribos, né? E o altar de queimar a oferta, né? Ficava lá fora. Os equipamentos, a pia. Por que a pia? Diziam eles que a partir do momento que eles sacrificavam os animais, a mão ficava suja, tinha que lavar. Lugarzinho meio tenebroso, eu acho, né? As roupas e os tecidos. Na roupa deles tinham 12 pedras, significando, né, cada tribo reunida ali em volta. Ou seja, ele teve uma função muito grande, né? Já pensou que Bezalel chega lá, olha, vamos colocar hoje os trajes aqui vão ser tudo vermelho. Foi da vontade de Deus ou não? Não foi. Ele sofria com isso. Ele sabia que iria sofrer as consequências dessa atitude que ele poderia tomar em relação a alguns homens, né? Ou alguma situação que ele ia fazer lá dentro, né? O sacerdócio, que tomava conta de todo o tabernáculo, eles não entravam lá dentro, né? Eles entravam uma vez por ano para limpar. E tinha todos esses trabalhos, ou seja, naquela fase, qualquer coisinha errada que fazia, sofria esse irrompimento de fogo perante Deus. Graças a Deus, né? Hoje nós temos Jesus Cristo. Se não, às vezes
fico pensando, né? Eu fico imaginando um pastor pregando ali, começa a falar, e de repente vem aquela fumacinha subir, né? Não sobrava um. Exatamente. Não, tem alguns aí com o coração bem puro, né? Mas o que acontece com isso? Hoje nós temos Jesus Cristo, que ultrapassou a barreira, né, desse nosso sofrimento, e isso é muito bom. Bom, nós vamos orar agora. Deus, nós nos colocamos, Senhor, diante de Ti agora. A Tua presença, Senhor, para que Tu, Senhor, de uma forma bem clara, fale aos nossos corações. Que toque nas nossas vidas, Senhor, não apenas em pensamentos, mas em atitudes. Que nós possamos, Senhor, agradar o Teu coração. Nós possamos, Senhor, cada dia que passa, Senhor, estar mais próximo da Tua presença. E através de Jesus Cristo. E nós te agradecemos também, Senhor, pela salvação, por ter remido, Senhor, por ter lavado os nossos pecados através do Seu Filho Jesus. Deus, que o Teu Espírito Santo possa falar, Senhor, de uma maneira bem clara nas nossas vidas. Não só agora, mas todos os dias das nossas vidas, Senhor. Para que nós possamos, Senhor, sentir o poder, Senhor, que Tu tens e o amor também que Tu tens pelas nossas vidas. E seja do lado de nós e perdoa, Deus, os nossos pecados em nome do Filho amado Jesus. Amém. Amém.